Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje, já uma dívida, do nosso canal, todo mês publicar os aportes da carteira que estamos construindo. Começamos em julho do ano passado, Já temos aí 7 meses de aporte nessa carteira. Vamos trazer a atualização dessa carteira, os 2 ativos novos que entraram ao longo do mês de janeiro e mostrar aí quanto que essa carteira já é capaz de render de proventos a cada mês. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar com uma visão rápida do que aconteceu no mês de janeiro, Então a gente tinha um saldo ali de R$ 12 no mês anterior. Tivemos vários ativos, Principalmente fundos imobiliários pagando rendimentos mensais em janeiro. E tivemos a Itaúsa, Pagando aí um valor de R$ 4,70, Já uma posição que a gente tem aí há alguns meses. E com isso tivemos aí disponíveis para investir pouco mais de R$ 5.200. Nesse mês escolhemos 2 setores para o aporte, Do lado das ações, a gente buscou aí ações de empresas seguradoras, buscando aí bons pagamentos de dividendos, dividendos crescentes, dívida da empresa sob controle, De maneira geral, aquela visão geral da empresa. Então nós vamos analisar ali o setor de seguradoras rapidamente, selecionar aí a melhor opção que faz mais sentido dentro dessa carteira do canal. Lembrando que o vídeo como um todo não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. E dentro do setor de fundos imobiliários, a gente vai ingressar aí num setor que não temos ainda ativos, Então vamos olhar aí os fundos de shopping, buscando entre os fundos de maior porte, fazer uma comparação entre eles, olhar questão de pagamentos de dividendos, Dívida sob controle. Temos alguns fundos imobiliários de shoppings bastante endividados. Confira com a gente mais para frente ali, você vai ficar surpreso com o tamanho da dívida de alguns fundos imobiliários. Então, atenção nesse setor ali, temos algumas situações ali de maior atenção. E vamos olhar então, começando pelo setor das seguradoras. Aqui estão listadas as principais ações da bolsa desse setor, A gente tem lá BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, Sul América, IRB e VIS. O primeiro ponto que a gente vai observar ali, é dentro dessa lista tirar alguns que não fazem sentido, E pegando aqui fica bem fácil olhando os principais indicadores. A gente tem a Sul América, a IRB e a VIS, são empresas que tiveram queda no lucro nos últimos 5 anos. Então, mostra aí que são empresas que estão num cenário um pouco pior, E nesse momento eu entendo que não são ações ali que valem a pena ser consideradas dentro da carteira do nosso canal. Com isso, a gente fica com uma lista ali de 3 empresas. A gente tem a BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto Seguro, Então, a gente tem 2 ações de empresas vinculadas a grandes bancos, estatais, e a Porto Seguro, que é uma empresa líder no setor também. Ela é a que está pagando o menor dividend yield nesse momento. A relação preço-lucro dela é a mais baixa, E a gente observa ali BB Seguridade pagando dividend yield de 10%. Em termos de valor de mercado, BB Seguridade sai na frente, Caixa Seguridade com 42 bi e Porto Seguro com 17 bi. Então a gente tem a noção ali do tamanho das empresas. Dívida líquida não é um problema para essas empresas, Então a gente vai olhar muito mais a questão da sua capacidade de gerar resultado e pagar dividendos. Então, trazendo aqui as 3 empresas, a Caixa Seguridade ela tem um histórico um pouco mais baixo, que é o gráfico do meio. A gente tem ali a BB Seguridade e Porto Seguro. Então, eu tenho a tendência de buscar dentro dessas 2 opções que têm um histórico mais longo, são ações que já estão mais consolidadas.
Então, a gente não tem ainda uma visão de como a Caixa Seguridade se comportaria em um cenário de maior estresse, né? Então, vamos selecionar entre as duas, BB Seguridade e Porto Seguro. E analisando o lucro com o pagamento de dividendos, a gente observa um dado interessante, né? A coisa que salta aos olhos, né, olhando esses dois gráficos, é que a Porto Seguro ela trabalha com payout bem mais baixo. Já a BB Seguridade ela repassa aí boa parte do seu lucro para o acionista em forma de pagamento de dividendos. E por essa situação, especialmente ali recentemente, ela está com um dividend yield bem mais alto do que a Porto Seguro, que pagou um payout bem baixo, né, nos últimos anos. E analisando essa média aqui de dividendos num horizonte de 10 anos, a gente tem ali a BB Seguridade pagou 2,01 a preços atuais, né? Seria 5,8% de dividend yield. E a Porto Seguro pagou 1,93 por ação ao longo desses 10 anos, né? Um dividendo anual que daria na casa de 7,2%. Então, em termos de pagamento por ação, as duas empresas pagam valores bem próximos, perto aí da casa de R$2, mas por uma questão de preço, a Porto Seguro está sendo negociada a um valor mais baixo que a ação da BB Seguridade. E por conta disso, pensando numa carteira de longo prazo e também entendendo que a Porto Seguro ela tem uma folga muito maior em relação ao seu lucro, então ela tem uma posição de caixa mais forte para reinvestir na empresa e eventualmente até gerar melhores dividendos lá na frente, a escolha do canal nesse momento, lembrando que não é uma recomendação, é investir na Porto Seguro. Eu sei que muitos canais ali gostam, né? E a ação da BB Seguridade é uma ação que pagou bons dividendos, mas a nossa opção nesse momento vai ser por aportar em Porto Seguros. Depois, então, de ter feito a seleção da empresa, né, vamos entrar em detalhes aqui na divulgação de resultados da Porto Seguro. Então, a gente olha a empresa, Porto Seguro S.A., ela tem aí uma receita total que cresceu 13%, comparando o terceiro trimestre de 23 com 22. Ela é dividida em algumas linhas de negócio. A principal é a Porto Seguro em si, que é responsável aí, né, de 5,5 milhões, né, 5,5 bi, de 8,3 bi. Então, boa parte do resultado vem dessa linha da Porto Seguro. A gente tem a Porto Saúde, que teve um crescimento também bastante importante, e a Porto Bank, com um crescimento menor ali. Então, a grande parte do resultado, né, vem da própria Porto Seguro. Olhando esse histórico mais longo, né, de lucro líquido recorrente da Porto Seguro, a gente tem ali desde 2010 até 2022, né, e ainda não tem os resultados consolidados de 2023. Então a gente observa que 21 e 22 foram anos em que a Porto Seguro teve os resultados um pouco mais baixos, mas mesmo assim, né, ela está num patamar interessante ali. Pode ter espaço ainda para crescimento de resultados. E a gente já observa, comparando os 9 meses de 22 com os 9 meses de 2023, um crescimento bem expressivo do lucro como um todo. Então, é de se esperar que ela feche 2023, né, a hora que tiver os resultados divulgados, com valores bem interessantes. Olhando a divisão agora da própria Porto Seguro, né, a gente tem ali a maior parte vem da Porto Seguro Alto, a parte de patrimonial e vida, né, são valores bem menores, né. É interessante observar que o valor dos prêmios, né, subiu 7,3% e a gente teve queda da sinistralidade, então isso daí também impulsiona bastante o resultado da seguradora, né. A Porto Saúde, ela tem aumentado o número de beneficiários. A gente tem um crescimento anual ali na casa de 23%, e isso está trazendo aí o crescimento das receitas também recebidas pela área, né? E o Porto Bank,
ele tem um crescimento anual de 12,7% na receita, né? É o banco da seguradora. Seu lucro cresceu 37%. Apesar de ser menor dentro da área da seguradora, é uma seção ali que está apresentando um crescimento também interessante. Então, vale acompanhar. Essa é uma visão rápida aí da Porto Seguro para você conhecer um pouco melhor os resultados dela. Vamos falar agora de preço da ação, né? Então, olhando esse gráfico, né, a gente observa que ela já esteve negociada a valores bem mais baixos, né, valores bem mais interessantes, mas aparentemente a ação, e depois a gente vai ver nos múltiplos ali, né, ela tem resultados ali que suportam esse crescimento, né? Os dividendos, então, o histórico mais longo ali do pagamento de dividendos, então a empresa está também há vários anos pagando dividendos. O seu payout ele fica ali na casa, vamos dizer, entre 30% e 50%, né? Dependendo do momento, o que dá também uma tranquilidade aí em relação ao pagamento de dividendos. Olhando agora os principais indicadores, né? A gente tem a relação preço-lucro em patamares abaixo de 10, são patamares interessantes, né? Preço-valor patrimonial em 1,45, a empresa registrou 3,36 de lucro por ação, né? E o dividend yield que a gente tem aqui, né, registrado nos últimos 12 meses, é de 5,3%. Dívida, a gente tem dívida negativa na Porto Seguro, ou seja, uma empresa que tem registrado caixa, né? Tem caixa, né? E os indicadores, um crescimento de 10% nas receitas da empresa e um crescimento de 14,57% nos lucros. Então, é uma empresa, de maneira geral, a gente olha os indicadores, uma empresa que aparenta estar em uma situação financeira relativamente tranquila. Bom, depois de olhar a questão das seguradoras, vamos olhar aqui o setor de shoppings, fundos imobiliários de shopping. E aqui eu já trago algumas informações interessantes que você normalmente tem que olhar dentro dos relatórios dos shoppings, das divulgações, que é uma lista dos 5 maiores fundos de shopping, né, do país, o número de ativos que eles possuem, então tem alguns ali com os ativos bem mais dispersos, né? Então olha o VISC, que ele tem um patrimônio de 2,8 bi e 23 ativos, né? Já temos outros ali, o MAL 11 e o HSML com 7, 9 ativos. Mas a informação importante aqui do vídeo é essa daqui. Olha a composição da dívida de cada um desses fundos de shopping. Então, o HGBS tem um patrimônio de 2,9 bi e tem 200 milhões de dívida, tem 7,2% a relação entre dívida e patrimônio. O HSML 11 está numa situação bem complicada, uma dívida bastante alta, com patrimônio relativamente baixo. A gente tem o MOL 11, que representa 18%, o VISC 21% e o XPML 11 representando aí 19%. Então, é um cenário que exige muita atenção, principalmente aí porque esses fundos mais endividados, eles pagam aí valores mais altos de despesas financeiras. Já de cara, passando uma régua ali, excluindo as piores situações, eu vou tirar o HSML 11 e o VISC 11 da lista de fundos de shopping, considerando ali que eles têm uma relação mais alta aí de dívida em relação ao patrimônio. O XPML 11 é um fundo também que tem um bom patamar ali de dívida, né, bastante alto, está 19%, né, bem próximo até do VISC, que já foi excluído da lista. E essa dívida, né, pelo patrimônio dele ser alto, uma dívida de 660 milhões de reais. Então, também eu vou excluir ele, apesar de ser um fundo que tem tido resultados, né, tem algumas características interessantes, buscando aí fundos mais saudáveis. E o MAL 11, né, a relação dele, dívida PL, é próxima do XPML, e além disso, né, ele paga um patamar de dividend yield mais baixo aí em relação ao valor atual dele, né?
Então, com isso, eu fiquei com o HGBS11. Então, vamos entrar no detalhe aqui do HGBS11 para ver faz sentido ele entrar na nossa carteira, né? Então, temos aqui a evolução da cota do HGBS11. Então, é evidente, aí depois que começou a pandemia, uma queda significativa de valor do fundo. Lá atrás ele já foi negociado a valores bem mais baixos, né? Agora está no movimento de recuperação de valor da cota. Quando a gente olha os dividendos distribuídos, ele vinha bastante estável aí até 19, 20 levou um tombo ali, 20, 21 e depois foi recuperando. Inclusive agora recentemente ele tem registrado bons proventos aí, né, pagando aí um bom resultado. A gente está olhando a carteira dele, então tem vários ativos, né? Uma posição interessante aí de diversificação também das operadoras dos shoppings, né? Então, basicamente, ele tem o Shopping Penn, o West Plaza e o Jardim Sul como principais ativos do portfólio, mas temos aí uma distribuição até interessante. E shoppings que são reconhecidos aí por serem referências regionais, né, serem shoppings assim que têm uma boa estrutura. Vamos abrir então o demonstrativo de resultados. Então é um fundo que gera uma receita aí de 13 milhões no mês de dezembro com a alocação de imóveis, né? Tem uma despesa financeira, afinal a dívida não é zero, né? De 1,8 milhões. E ele tem alguns fundos imobiliários estratégicos também. Isso daí dá um resultado operacional na casa de 17 milhões em dezembro de 23, né? Dá 1,41 por cota. Esse fundo ele tem valores aí a distribuir, né, de operações anteriores, e com isso o rendimento ali que ele pagou foi de R$2 por cota. Então é um fundo aí que teve um resultado de operações, principalmente julho, novembro e dezembro, que impactou positivamente o resultado do fundo, e ele tem um resultado acumulado ainda de 30 centavos a ser distribuído para o cotista. Então, por isso que ele aumentou essa distribuição recentemente, justamente distribuindo o valor desse lucro apurado, tá? Temos aqui a negociação dele, a liquidez. É uma liquidez bastante interessante. Esses fundos de shopping ultimamente têm uma liquidez bastante alta, então dá uma certa tranquilidade. E olhando aqui em detalhes a sua dívida, relação dívida-patrimônio de 7,2%, são dois instrumentos ali, né, dois CRIs diferentes, um vinculado a IPCA mais 8% e o outro CDI mais 2,4%, os dois com vencimento em 2033. Então, dentro do patrimônio, considerando ali essa situação aí de patrimônio, dívida e capacidade de gerar receita, podemos dizer que o fundo não deve sofrer futuramente aí com essa dívida, né? Então, agora detalhando os aportes que foram feitos, a gente conseguiu pegar 92 ações da Porto Seguro a R$27 e 12 HGBS 11 a R$226. Esses foram os aportes do mês. A gente distribuiu de modo igual entre a ação da seguradora e o fundo de shopping. Então agora temos a visão geral da nossa carteira, né? Temos ações, 5 ações diferentes: Vivo, Semig, Sanepar, Itaúsa e Porto Seguro, 2 fundos imobiliários de papel, um de logística, um urbano, um agro e um shopping. Então essa é a visão. Alguns ativos até tiveram uma pequena desvalorização, mas outros tiveram boas valorizações, principalmente ações. E essa mostra a importância de diversificação, compor uma carteira que tenha características ali, ativos diferentes, buscando a redução de risco. Então essa é a visão. Em fundos imobiliários a gente tem uma alocação ligeiramente maior do que ações, né, nesse momento, principalmente para gerar uma receita mensal que vai ser muito importante ali para adquirir novos ativos. E aqui uma visão geral da carteira desde o seu início. Então a gente tem uma renda ali que foi crescendo ao longo dos últimos meses, chegando a esse
pouco mais de R$ 200. E com isso, a gente consegue a cada mês comprar uma quantidade de ativos ligeiramente maior do que os aportes que têm sido feitos ao longo dos meses. Então, esse efeito, né, se torna bastante interessante ali com o passar do tempo. Espero que tenham gostado do vídeo e caso queiram que a gente faça um vídeo específico de um desses dois ativos que foram mostrados aqui, deixe nos comentários. E não se esqueça que no nosso canal a gente tem análise de muito mais ações, fundos imobiliários e ativos no exterior também. Não deixe de dar uma conferida ali, certamente encontrará algo que te interesse.